Olá, meus irmãos, a paz de Jesus. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui novamente para continuarmos com a formação para o Ministério de Pregação, né, na nossa diocese. De maneira particular, hoje nós refletiremos um pouquinho sobre o 5º capítulo da apostila número 2, que vai falar sobre os gêneros literários na Bíblia. Tá bom? Eu sou o William, eu participo do grupo de oração Nossa Senhora das Graças, lá da paróquia Nossa Senhora das Graças. Irmãos, antes de a gente começar a falar, né, sobre os gêneros literários, eu gostaria de, junto com você, clamar ao Espírito Santo, para que nesse momento ele abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que a gente, de fato, olhe para tudo isso que nós vamos refletir e que isso sirva para que as nossas pregações sejam cada vez melhores. Então, o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, nós clamamos a sua luz poderosa para iluminar o nosso coração, a nossa mente, para que a nossa pregação possa ser enriquecida a cada dia mais pelo poder da tua presença. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Então, né, nós vamos começar aqui a trabalhar um pouco com essa noção de gêneros literários na Bíblia. Antes de começarmos a falar sobre gêneros literários especificamente, eu gostaria de trazer a noção aqui para nós de gêneros do discurso, tá bom? Gêneros do discurso é um conceito apresentado pela linguística, que é um campo do conhecimento das línguas, né, de quem estuda letras e tudo mais. A linguística vai trabalhar com essa formação, com esse uso sistematizado da linguagem. Então, de uma maneira assim, bem geral, aportaremos nos estudos do Círculo de Bakhtin, que foi um grupo de estudiosos do início do século XX, lá na Rússia, que se debruçaram sobre a linguagem, a filosofia, e escreveram muitas coisas que hoje nós utilizamos para falar sobre isso, sobre linguagem, sobre comunicação. E de uma maneira especial, nós temos aí o expoente desse grupo, que é o Bakhtin, Mikhail Bakhtin. Ele vai falar sobre os gêneros do discurso, ou gêneros discursivos, em um ensaio que ele escreveu e que foi publicado pós-morte. Então, o que vai dizer, né, os gêneros do discurso dentro desse ensaio chamado A Estética da Criação Verbal, é a organização da obra, né, e o seu ensaio é Gêneros do Discurso. Então ele vai dizer o seguinte: todos os campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. Isso é fato, né, a gente não precisa nem pensar muito sobre isso. Tudo que a gente vai fazer, desenvolver, está intimamente ligado à linguagem. O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados orais e escritos, concretos e únicos, proferidos pelos ingressantes desse ou daquele campo da atividade humana. O que isso quer dizer, né, esse trechinho que está destacado para nós? Que a língua ela se manifesta nessa forma de enunciados. Então, tudo que nós estamos produzindo, né, são enunciados. Nesse momento em que eu estou conversando com vocês, eu estou produzindo enunciados. E esse enunciado, nesse momento, né, é um enunciado oral, concreto, único, dentro de uma esfera da atividade humana, que no caso aqui é a nossa formação de pregadores. Continuando, todos os 3 elementos, quais são esses elementos? Aqui, esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo. Então, nós vamos perceber que esses elementos, né, esses 3 elementos, que é o conteúdo temático, ou seja, o tema desse enunciado, o estilo, que compreende aí a forma como ele é escrita, o uso, a escolha dos elementos, dos recursos linguísticos, das palavras, das estruturas de frase, e também a construção composicional, que é a estrutura mesmo do texto, elas estão indissoluvelmente ligadas
no todo do enunciado. Então, o enunciado, ele se compõe por esses 3 elementos, né? E isso, de uma certa maneira, traz aí a satisfação, vamos dizer assim, do campo da comunicação, que é o próprio enunciado. Então, eu tenho uma demanda de comunicação, então eu preciso de gerar, de produzir enunciados. Continuando, evidentemente, cada enunciado particular, ele é individual. Mas cada campo de utilização da língua elabora os seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. Então, o Bakhtin, né, nos seus estudos, ele vai dizer que o gênero do discurso justamente se estabelece quando eu utilizo essa língua, seja ela qual for, de maneira a usar os 3 elementos que são relativamente estáveis, porque eles têm uma certa mudança quando eu mudo a necessidade de comunicação. Então, por exemplo, nós temos o grupo de oração e uma necessidade de comunicação que é a pregação. A pregação, ela tem um conteúdo temático, ela tem um estilo, ela tem a escolha de palavras, a escolha de frases, ela tem uma estrutura e ela também tem o seu conteúdo. A homilia, a mesma coisa. Tem o seu conteúdo, seu estilo, sua construção. Então, os campos de comunicação são diversos e esses gêneros do discurso, eles vão ser relativamente estáveis porque eles vão mudar a partir do momento em que se mudam as necessidades de comunicação. Então, para exemplificar um pouco mais, um professor que vai dar sua aula na escola, na faculdade, por exemplo, ele tem a sua necessidade de comunicação, né? E ele vai produzir um gênero do discurso aí chamado aula, que tem o seu tema, tem o seu estilo, ele vai escolher as expressões certas para passar o conteúdo, né? As palavras que ele precisa utilizar, a estrutura dessa aula, o começo, o meio, o fim dela. Um outro exemplo, um advogado que precisa apresentar um documento, né, no fórum, na justiça, ele vai fazer esse documento que circula ali naquele campo jurídico a partir de um conteúdo temático, de um estilo, a escolha das palavras, né, é uma escolha toda voltada para esse campo jurídico, né, e também a sua estrutura composicional, como que se estrutura esse texto, esse gênero do discurso que esse advogado está produzindo ali para satisfazer a sua demanda de comunicação. Então, pessoal, todas as necessidades de comunicação que nós temos, nós vamos, de certa maneira, saná-las através da produção de gêneros do discurso. Então, um jornal que precisa noticiar um evento, né, um fato, um acontecimento, ele vai construir uma notícia, que é o gênero notícia. E aí, ainda falando um pouquinho, né, sobre esses exemplos, nós podemos pensar em quaisquer outros campos da atividade humana. Todas as demandas de comunicação, nós vamos produzir gêneros do discurso. E esses gêneros serão relativamente estáveis, porque vai ter a sua alteração a depender da sua necessidade de comunicação. Então, o conteúdo vai mudar, o estilo, a construção composicional, em razão das nossas necessidades de comunicação. Essa é uma noção bastante ampla, né, de gêneros do discurso, porque daria para nós fazermos aqui uma formação somente sobre isso, né? E não é o nosso objetivo nesse momento. A gente só precisa entender o que é um gênero do discurso ou um gênero discursivo para nós entendermos o que são gêneros literários na Sagrada Escritura. Então, recapitulando, gêneros do discurso são enunciados, formados, produzidos para atender às necessidades de comunicação. A partir dessa noção de gêneros do discurso, nós podemos avançar e entender um pouquinho sobre gêneros literários da Bíblia. Antes de a gente falar sobre isso, é importante a gente pensar o seguinte: a Bíblia ela foi escrita também por pessoas que tinham os seus interlocutores. Eram pessoas que escreviam para que outras pessoas pudessem ter acesso a essa escrita.
existia aí um interlocutor, um receptor dessa mensagem, que tinha um contexto, estava situado num contexto econômico, político, social, religioso, de uma determinada época na história da humanidade. Então a gente precisa considerar todos esses elementos para entender o funcionamento desses gêneros literários na Sagrada Escritura. Então, como aqui vai dizer, né, para uma compreensão mais aprofundada dos gêneros literários na Bíblia, é muito importante considerar 3 elementos essenciais: o conteúdo, a forma e o contexto vital, no qual o texto foi produzido. O conteúdo é o fato ou a mensagem que o autor deseja comunicar. Então, é aquilo que aconteceu, é o conteúdo mesmo do texto, né? A forma é de que maneira, que tipo de texto ele vai utilizar para comunicar, para passar aquela mensagem. Pode ser uma narrativa histórica, um poema, uma fábula, uma novela, uma legenda, uma lei. Nós vamos ver alguns exemplos de gêneros literários na Sagrada Escritura a seguir. O contexto, ele refere-se à situação concreta que está por trás do texto. A intenção do autor, considerando os destinatários, sua cultura, seu horizonte de compreensão e suas interrogações. Enfim, a vida que se esconde na origem do escrito. O que isso quer dizer, pessoal? Que qualquer enunciado, ao ser produzido, né, o produtor, né, o enunciador, aquele que produz o enunciado, ele considera quem é que vai receber, quem é que vai ler, qual é a sua, o seu contexto histórico, político, no qual ele está inserido. Então, se nós pensarmos, por exemplo, nas cartas, né, de São Paulo escreve ensinamentos para as comunidades recém-formadas. Então, ele vai utilizar, por exemplo, um gênero discursivo, que aí nós vamos chamar de forma, que é ensinamento. Ele não vai, por exemplo, escrever uma fábula ou um poema para dar os seus ensinamentos. É claro que se ele quisesse escrever dessa forma, ele até poderia, mas é um outro gênero literário. E aí, São Paulo, pensando nessa forma, nesse gênero, né, tem um destinatário específico, que é aquela comunidade para quem ele quer destinar aquele ensinamento. Um outro exemplo, a gente pode pensar, por exemplo, em Lucas. Lucas, a gente sabe que foi um evangelista que tinha um certo conhecimento. Lucas era médico, então ele tinha acesso à escolarização, se assim podemos dizer. Considerando também quem é esse enunciador, a maneira como ele escreve, a forma como ele escreve, tudo isso há de se considerar para a gente poder entender o funcionamento desses gêneros literários na Sagrada Escritura. Continuando, nós trazemos aqui alguns exemplos de gêneros literários na Sagrada Escritura. Claro que esse conteúdo não se estanca aqui, ele não se finda aqui. Quanto mais nós estudamos, mais temos conhecimento, mais nós vamos descobrindo coisas novas. Tá? Então, esse momento nosso, essa nossa partilha, essa nossa reflexão, é apenas um pontapé para a gente ter essa noção de que existem diversos tipos de textos dentro da Sagrada Escritura. Ok? Então, o primeiro que nós vamos falar um pouquinho é o gênero novela. O gênero novela é uma narrativa relativamente longa, formado por uma série de eventos concatenados. E aí nós temos lá como exemplos os livros de Ruth, Jonas, Tobias. O que isso significa? Que existe uma história central, né? A narrativa, ela perpassa toda essa história central, do início ao fim. Por isso, os eventos estão concatenados a essa história central. Então, é uma narrativa um pouco mais longa. Por isso, ele é chamado o gênero novela. Um outro gênero presente na Sagrada Escritura, o gênero leis. E nós já conhecemos os 5 primeiros livros da Bíblia, a Sagrada Escritura, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio,
que nós conhecemos por Pentateuco, né? Contém ali todas as leis do povo dos judeus. Depois nós vamos ter o gênero relatos de vocação. Que gênero literário é esse? É um gênero literário que vai mostrar, relatar a vida dos personagens que são chamados por Deus a realizarem alguma missão. Então, por exemplo, quando a gente tem lá em Marcos, capítulo 1, versículo 16 a 18, a narrativa da vocação de Simão, Pedro e André, nós temos ali um relato de vocação, né? Então, diversos outros relatos de vocação estão presentes na Sagrada Escritura, mas a gente pode ver ali claramente esse relato de vocação. Um outro gênero literário presente, principalmente com relação ao Novo Testamento, os relatos de milagre. São narrativas, relatos de curas, exorcismos, ressuscitações e milagres sobre a natureza, presentes sobretudo no Evangelho. Então a gente vai ver aí, né, a narração das curas que Jesus operava, dos próprios discípulos, dos exorcismos, quando Jesus expulsava os demônios e tudo mais. Os milagres sobre a natureza, né? Jesus que ordena a tempestade se acalma. Tudo isso, então, é um relato dos milagres. É um gênero literário específico, chamado relato de milagres. Dando continuidade, nós vamos ter o gênero chamado de parábolas jurídicas. Diferentemente das leis, do gênero literário leis, as parábolas jurídicas são discussões sobre determinado assunto na perspectiva dessa lei, né, da lei vigente naquele momento. Então, tinha-se uma situação e a partir da situação discutia o que era lei, o que podia e o que não podia. Então, quando a gente tem a passagem da pecadora perdoada lá em Lucas 7, há uma discussão do que ela podia fazer, né, diante de Jesus ali, de acordo com a lei. Ou, quando a gente tem a passagem dos lavradores homicidas, né, a mesma coisa. Então, é uma discussão de uma situação a partir de uma lei. E aí, dando sequência, nós vamos ver o gênero literário relatos de controvérsia. Relatos de controvérsia, né, como o próprio nome vai dizer, é a narrativa de uma situação contraditória. Acontece geralmente no Novo Testamento, em que Jesus é questionado por seus adversários e aí ele dá uma resposta. É aquela narrativa que vai mostrar Jesus sendo colocado à prova, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, em Mateus 22, o imposto ao imperador, aquela passagem que nós conhecemos bem, onde vai ser dito, né, se era permitido ou não pagar o imposto, e aí Jesus vai e pede para mostrar um denário, e aí vê qual é a inscrição que está na moeda, e ele vê que é de César, né? Então, Jesus, com a sua palavra de sabedoria, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E aí nós temos a passagem de Lucas 6, das espigas arrancadas no dia de sábado. Também é um relato de controvérsia, porque, de acordo com a lei, não se podia fazer aquilo. E aí um outro gênero, que também é presente na Sagrada Escritura, é o gênero literário apocalíptico ou o gênero das revelações. São as narrativas das visões dadas ao apóstolo João. Né, essas narrativas estão presentes no livro do Apocalipse de São João, que vai revelar, que vai mostrar para nós as visões dadas a São João pelo anjo no momento que ele estava lá exilado da ilha de Patmos. Depois, nós temos presentes também na Sagrada Escritura o gênero literário profético ou as profecias, que são são os textos que trazem as profecias proferidas pelos profetas, né, principalmente no Antigo Testamento. Ali há a revelação, né, do que Deus fala ao seu povo pela boca dos profetas. E aí a gente pode pegar qualquer um dos livros dos profetas que a gente vai ter acesso a esses textos que são do gênero literário
profético ou gênero literário das profecias. Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Baruque e assim sucessivamente, né? Qualquer um dos livros proféticos da Sagrada Escritura. Continuando, e já caminhando, né, para o fim dessa nossa reflexão, nós temos o gênero dos cânticos, que são os textos que compreendem os cânticos, os hinos, os salmos, a poesia sapiencial. E aí nós vamos ter, né, o livro dos Salmos, Cântico dos Cânticos, nós vamos ter o livro das Lamentações, nós vamos ter o livro do Eclesiastes, né? Então são os livros que contêm aí textos que são hinos, que são salmos. E muito diferente, né, dos outros, até a sua estrutura composicional, nós vamos perceber que esses textos, eles são formados através de versos, porque não são textos como, por exemplo, as narrativas, né? São outros tipos de textos. Por isso são textos, né, de gêneros diferentes. E aí nós vamos ter o gênero literário das parábolas. Esses são bastante conhecidos por nós, né? Que são textos comumente usados por Jesus nos evangelhos para ensinar as pessoas por meio de associações e comparações com elementos da vida cotidiana. Jesus usava muito, né, as parábolas para ensinar as pessoas, porque era a forma mais fácil que Jesus encontrava. Não que ele não pudesse realizar de outra forma, mas o povo entendia mais facilmente através das parábolas. E aí tem um exemplo, né? Lá em Lucas 13, a parábola do grão de mostarda e tudo mais. E aí eu convido você a rememorar um pouquinho, né, o nosso saudoso Padre Léo, nas suas pregações, quantas parábolas também Padre Léo contava. Né? E dessas parábolas ele... a sua pregação, ela tomava um outro sentido, né? E como que isso enriquece a nossa pregação. E aí, por fim, né, não sendo menos importante, mas finalizando essa nossa lista aqui, nós temos o gênero narrativo, o gênero literário evangelho, que também é uma narrativa, só que ela tem uma característica especial. Ela se centraliza, essa narrativa se centraliza na pessoa de Jesus Cristo, né? É a narrativa da vida e dos feitos de Nosso Senhor. Então, qualquer um dos 4 evangelhos escritos, né, por Mateus, Marcos, Lucas e João, tem aí, fazem parte desses gêneros literários evangelho. Irmãos, eu espero que essa nossa reflexão sobre os gêneros literários possa, de fato, né, fazer com que você sinta uma vontade de estudar um pouco mais, de se aprofundar. Nós precisamos disso, né, para que as nossas pregações sejam mais contundentes, mais eficientes, mais eficazes. Né? Então, a gente viu aqui o que é um gênero do discurso, que para nós satisfazermos, atendermos às nossas demandas de comunicação, nós vamos produzir enunciados que atendam a essas demandas, e aí esses enunciados são os gêneros do discurso, e esses gêneros trazem características que vão mudar de acordo com a nossa necessidade de comunicação. Partindo dos gêneros do discurso, nós vimos então os gêneros literários dentro da Sagrada Escritura, pensando na Sagrada Escritura como também um livro que conta uma história. Né? Um livro escrito por pessoas que tinham uma bagagem cultural, alguns uma bagagem maior, outros nem tanto assim, mas que escreviam para pessoas, tinham seus objetivos, levavam em consideração os contextos históricos, políticos, sociais, religiosos da época. Então, tudo isso nós podemos refletir um pouquinho hoje, né, sobre esse conteúdo. Espero que a gente avance no nosso caminhar. E por isso, então, juntamente com você, eu gostaria de clamar ao Espírito Santo que nos
fortalecesse e que nós não desanimemos na nossa caminhada. Espírito Santo de Deus, nós clamamos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos unja, que o Senhor nos dê sempre o desejo de conhecer mais o Senhor. E conhecendo-o mais, fazê-lo mais amado, mais querido. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.